tudo bem? Espero que estejam todos bem em suas casas em segurança. Pessoal, vamos iniciar então a nossa aula de hoje, fazendo a correção das atividades da aula passada sobre matriz genérica. A atividade lá na plataforma estava como matrizes parte 2. Lembrando que as nossas aulas terão um formato diferenciado a partir de agora, em que em uma semana a professora fará a explicação de conteúdos novos, tá? E na outra semana eu farei a explicação, a correção das atividades, certo? E vocês poderão estar esclarecendo as dúvidas, então, nessas 2 semanas. Na primeira semana da explicação dos conteúdos, na segunda semana na correção das atividades. Qualquer dúvida, sempre estarei à disposição para esclarecer o que vocês têm para solucionar, beleza? Então vamos lá. A primeira atividade, nós tínhamos que identificar os elementos A23, A12 e A31 das seguintes matrizes B, M e N. Então, vou explicar aqui o primeiro e aí o restante é análogo ao primeiro, ok? Então, o que significa um elemento que esteja ocupando a posição A23? Ele é um elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Então, aqui, ó, segunda linha, terceira coluna, é o número 8. O elemento que está ocupando a posição A12 é aquele elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, que é o 4. O elemento da posição A31 é aquele que está na terceira linha e na primeira coluna, o 9. Nós temos aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E assim acontece com os demais elementos aqui do M e do N, tá? Então, sempre observar a posição que os elementos ocupam dentro de uma matriz. E sempre estarão representados por essa característica, certo? Eles estarão numa posição e essa posição é identificada por linhas e colunas. Tá? O próximo exercício, então, exercício número 2, nós tínhamos que construir as matrizes. Tá? Então, primeiramente, eu preciso saber qual é o tipo dessa matriz. Então, neste caso aqui, nós temos que o tipo da matriz é 3 por 2. Tá? Então, quando nós temos uma matriz 3 por 2, significa que ela tem 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas, 1, 2. Eu escrevo ela genericamente. Genericamente, eu colocando esses elementos aqui, A11, A12, A21, 22, 31, 32. Como havia explicado para vocês na aula anterior, o primeiro número aqui é sempre o valor de I e o segundo aqui é sempre o valor de J. Então, aqui nesse primeiro elemento, eu tenho que o I é 1 e o J é 1. Já apareceu outro elemento aqui, ó, o A12, o 1 é I e o 2 é J. Aqui, o I é 2, o 1 é J, o 2 é I, o 2 é J. O 3 é o I, o 1 é o J, 3 é o I, o 2 é o J. Então, como eu tenho 6 elementos aqui dentro dessa matriz, eu vou usar esta fórmula aqui, ó, 6 vezes, para encontrar quais são os números que representam ou que estão dentro dessa matriz, obedecendo esta lei de formação aqui. Substituindo então os valores, né, nós temos, a gente usa a mesma forma para todos, certo? E aqui o I, nesse caso, é 1 e o J também é 1. Esse 2 da fórmula ele vai estar presente em todos os momentos. Então, entre um número e uma letra, sempre multiplicamos. Tá? Então, aqui está o passo a passo dos nossos cálculos. Faço 2 vezes 1, 2. Aí, mais 1, 3. Então, eu consigo encontrar todos os elementos aqui, ó, da minha matriz, substituindo o I e o J na fórmula de acordo com o que eles representam em cada posição, certo? Feito isso, nós temos então a nossa matriz B aqui, que é representada pelos números 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
tá? Então, toda vez que eu for construir uma matriz, primeiramente, eu preciso montá-la, ela genericamente. Como que eu monto ela? Primeiramente, olhando que tipo ela é. O primeiro número é a quantidade de linhas que ela tem, e o segundo é a quantidade de colunas. Vamos para a próxima atividade. Continuando, então, nós temos aqui no exercício da letra D, uma matriz 4×3, em que nós temos que escrever ela com 4 linhas e 3 colunas. Aqui nós temos 4 linhas e 3 colunas. Utilizaremos esta fórmula AIJ menos 3i menos... AIJ igual a 3i menos 2j por 12 vezes, porque nós temos 12 elementos aqui, ok? Então, substituindo aqui, ó, 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. 3 menos 2, 1. Aqui, novamente, 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. Então, 3, 1, 3, menos 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, nós temos menos 1 como resposta. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 3, 6. Porque é o A13, ó. O I é 1 e o J é 3. Então, aqui nós temos como resultado menos 3. Analogamente, nós faremos isso para os demais valores que temos aqui na fórmula, certo? E chegaremos a esta matriz aqui, ó. 4 linhas e 3 colunas. Ok? Sempre substituindo o valor de I pelo valor e o valor de J. Tá? E a última aqui nós temos que uma matriz do tipo 2×3, que é 2×3, uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. E a fórmula agora é I ao quadrado mais 3J. Substituindo então aqui o I e o J na fórmula, né, sempre levar ao quadrado o I e multiplicar por 3 o J. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 3 vezes 1, 3. Nós temos que o A11 é 4. E assim sucessivamente, na ordem que aparece aqui os valores, o 12 e o 13, o 21, 22 e 23. Dessa forma, nossa matriz N ficou 4, 7, 10. 7, 10, 13. Tá? 2 vezes 2, 4, ali no 23, 3 vezes 3, 9. Então, 9 mais 4, 13. Certo? Então, sempre a gente faz isso. Primeiramente, para que possamos construir uma matriz, quais são os primeiros passos? Ou seja, quais são os passos que devemos seguir? Primeiramente, nós precisamos identificar aqui qual é o tipo da matriz, tá? Então, o tipo da matriz vai dizer quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, eu sei que se o tipo é 2×3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Escreva ela genericamente. Genericamente, é escrever ela com os elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23, e assim sucessivamente, de acordo com o tipo da matriz. O terceiro passo é vocês utilizarem a fórmula trocando o I pelo primeiro número aqui do elemento e o J pelo segundo número aqui do elemento. Então, sempre o primeiro é I o primeiro é I e o segundo é J, certo? E aí, nós vamos usar a mesma fórmula por diversas vezes, ou seja, quantos elementos eu tenho nesta matriz. Para saber quantos elementos, basta multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Na anterior é 4 vezes 3, 12, né? Então, eu sei quantas vezes eu vou escrever essa fórmula, ou seja, eu vou repeti-la para encontrar todos os elementos da minha matriz. Ok? Então, por hoje era isso, a correção dessas atividades, ok? E aí vocês façam essas correções, tá? E possam, então, postar depois na plataforma, ok? Então, por hoje é isso. Sol, vê se não esquece